Desmoronamento em córrego da Avenida Antônio e Helena Zerrenner, na zona oeste de Ribeirão, ainda não foi solucionado. O problema aconteceu há 2 meses e, para especialistas, só escancara falhas de drenagem da região. Parte do muro de contenção do córrego Antártica, que corta toda a Avenida Antônio e Helena Zerrenner, continua caída na água. A estrutura na ligação entre as ruas Luiz da Cunha e São Salvador cedeu em março, após as fortes chuvas que atingiram toda a macro-região. A terra que sustentava o concreto também desmoronou e deu lugar a uma erosão que já chega perto do asfalto. Se tivesse mais chuva naquele volume que estava tendo, eu acredito que chegaria na pista, porque a erosão chegaria na pista. Eu acho que é um problema assim, que foi sorte, sabe? E a prefeitura precisa consertar isso antes de outubro, porque em outubro voltam as chuvas e aí o problema vai continuar e vai piorar. Está desbarrancando para baixo, é terra que está ali. O que segurava já cedeu, então tá facinho para cair. Na próxima chuva já leva, né? Na que teve anterior já levou a estrutura, agora na próxima, o que será que vai levar? A sinalização que existia bem aqui na esquina e avisava do perigo foi retirada. Uma das grandes preocupações é que a erosão aumente a ponto de levar parte da calçada que sobrou, e olha só, hoje está por um fio. Principalmente durante a noite e com pouca iluminação, o risco de algum pedestre se arriscar pelo canteiro e sofrer um acidente é muito grande. Está bem precária, na verdade. Eu acho muito perigoso, mas ainda que está perto de uma escola, os alunos sempre passam por ali e está um abandono, eu acho. As pessoas ficam com medo de passar ali. Tá bem complicado de passar ali, que é muito movimento, né, ali. Tanto que eu nem tô passando por ali, eu passo pela ponte. Essa não é a primeira vez que a estrutura vem abaixo. 5 anos atrás, um trecho bem próximo também não suportou o volume de chuva e caiu. Na época, 4 meses depois, a prefeitura gastou mais de R$100 mil para refazer uma pequena parte do muro. Recentemente, o cruzamento ainda passou por obras devido a uma erosão no solo. É uma erosão, né? Que a água começa a se infiltrar e vai levando a terra e fez um buraco, ficou um oco, né? Era um buraco, só que a parte de baixo estava tudo oca. Então, o perigo era passar um ônibus, um caminhão, e afundar também. Isso aqui eu acredito que também vai demorar, porque eles falam que tem que ter licitação, a prefeitura alega que tem que ter licitação, essas coisas. A situação escancara um problema antigo. A região enfrenta falhas no sistema de drenagem que não suporta o aumento populacional dos bairros do entorno. Quando chove, a avenida fica tomada pela água. O córrego, quando chove, ele enche, córrego Antártica. Está perigoso acabar de cair as outras placas mais para diante. Mais prejuízo será. O volume de água que desce inunda aqui e aí o rio transborda e ele fica super violento. Aqui ele pega uma velocidade muito grande. Nós temos uma situação de um declive acentuado do Sumarezinho até para cá. E existe novamente uma falta de pontos de captação, as chamadas bocas de lobo. A água veio, encontrou o lugar mais propício para escoar, entrou e fez o processo de erosão que é normal da água mesmo fazer. Para o engenheiro civil, não existe outra opção para resolver o problema de forma definitiva, a não ser investir na infraestrutura adequada para desafogar a tubulação, que também pode estar sendo sobrecarregada com ligações clandestinas. Você nota nitidamente a presença de cheiro de esgoto a céu aberto, ou seja, tudo leva a crer que, além de não termos a captação suficiente para águas pluviais, existem ligações clandestinas que contribuem o aumento de entrada de água nessas tubulações. Teria que ter uma fiscalização bastante rigorosa para evitar essa colocação clandestina e refazer toda uma rede, visto que esse bairro, ele é um bairro mais antigo, mas que teve um aumento populacional muito grande e com isso aumentou, trazendo os moradores uma quantidade muito maior do que nos tempos que foi dimensionado essa região. Esse muro, salvo engano, ele foi feito em 1994, essa contenção lateral. E já temos vários pontos que remenda, cai, remenda, cai. Ou seja, o problema não está sendo atacado no cerne
da questão. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria de Obras informou que já elaborou uma requisição para efetuar o restauro adequado e que contratará uma empresa para executar esse serviço. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está Rony Gatto, advogado. Doutor, essa não é a primeira vez que esse problema acontece lá no córrego. Anos atrás, a prefeitura demorou meses para consertar, gastou aí cerca de R$100 mil. É preciso que o executivo tome medidas urgentes para solucionar esse problema e evitar por lá novos transtornos. Uma ótima tarde ao senhor. Uma boa tarde. Eu fico triste que parece que vocês sempre me convidam aqui para falar dos mesmos problemas em roupagens diferentes, né? Mais uma vez nos deparamos com uma ineficiência do serviço público e agora com uma situação que vai se agravando a cada vez, porque se já é sabido que a condição daquele local, daquela avenida, exige uma atenção especial e as manutenções não são feitas de forma adequada, é óbvio que a prefeitura está desperdiçando recurso público. E quando ela faz isso, ela fere um dos princípios básicos da administração, que é o princípio da eficiência, previsto tanto lá na Constituição Federal quanto na nossa própria lei orgânica municipal. Basta lá dar uma corridinha de olhos no artigo 4º, que repete praticamente a nossa Constituição, e veremos que isso não pode acontecer dessa forma. A calçada está prestes a cair, tinha um cavalete, foi colocado lá nesse local, mas levado dias depois. A prefeitura está então assumindo um risco? Sem dúvida alguma, né? Eu queria entender até o conceito do município em contratar tantos cavaletes ao invés de contratar um serviço público de qualidade, uma manutenção adequada. Nós temos esse exemplo notório de mais um cavalete, assim como vemos outros ao longo das vias da cidade, com buracos enormes, colocando em risco todo o trânsito. Quando a prefeitura assim o faz e não toma medidas eficientes para preservar o cidadão, para preservar o patrimônio local, ela assume o risco, ela é omissa. Esta omissão gera o que no direito nós chamamos de responsabilidade civil. Então, esta omissão pode levar a um prejuízo, a um dano, a um infortúnio para terceiro e a relação entre esta omissão e o dano causado responsabiliza o município. Enquanto a administração não investir em melhorias significativas no sistema de drenagem, vai continuar gastando para refazer esse muro. Isso pode ser, doutor, o que a gente chama de enxugar gelo, então? É ficar sempre consertando o mesmo problema? Com certeza, é lamentável, né? Eu me pergunto se as casas dos nossos administradores recebem o mesmo tratamento que é destinado aos bens públicos, se de fato as manutenções são feitas de maneira tão precária. Veja, na nossa própria reportagem, o engenheiro muito bem destacou a necessidade de uma revisão geral, de uma revisão de toda aquela região. Isto sim é atuar com responsabilidade na administração e não apenas pontualmente enxugando gelo, como você muito bem colocou. Doutor Rony Gatto, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube e até a próxima, doutor. Obrigado.